Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro. O Cruzeiro vai fechar a preparação para o duelo com o Fluminense, mais de 50 mil torcedores garantidos. Saiu a arbitragem para este compromisso. Técnico Leonardo Jardim terá ou não arroio diante do Fluminense? Tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Treino aberto na Toca da Raposa 2. Deu para acompanhar a atividade do técnico Leonardo Jardim. Time somente neste sábado, no último treinamento que ele faz na Toca da Raposa 2. Não teve arroio no campo ainda. Daqui a pouco vamos falar sobre a situação do camisa 99. Primeiro eu quero trazer a arbitragem, porque apita Cruzeiro e Fluminense Rodrigo José Pereira de Lima. Ele foi o árbitro, inclusive, do último jogo do Cruzeiro em casa, na Série A do Campeonato Brasileiro. A vitória sobre Fortaleza, melhor dizendo, e não o último jogo do Cruzeiro em casa. Contra o Fortaleza, foi ele. Contra a equipe do Vitória. Na verdade, agora, o Jefferson Ferreira de Moraes. Contra o Fortaleza, que foi o Rodrigo. E eu acabei fazendo confusão, hein? Então, Jefferson Ferreira de Moraes, que é de Goiás, foi o árbitro contra o Vitória. E aí, contra o Fluminense, é o mesmo que apitou diante da equipe do Fortaleza. Rodrigo José Pereira, ele é de Pernambuco. E no VAR, teremos Wagner Heuwey. Ele já foi VAR em jogos do Cruzeiro nesta temporada. Contra o Flamengo, aquela vitória por 2-1 no Mineirão. Contra o Juventude, 4-0. Contra o São Paulo, 1-0. Contra o mesmo Fortaleza, 1-0. E isso. Wagner Heuwey, então, o árbitro de vídeo para este duelo. Rodrigo José Pereira, o mesmo que apitou contra o Fortaleza, é o dono do apito diante da equipe do Fluminense, com o Mineirão lotado, hein? Mais de 50 mil ingressos vendidos, ainda temos o sabadão para vender, tem o domingo também. O Cruzeiro, ele inclusive solicitou um ajuste na previsão de público para 55 mil torcedores, e se bobear vai ter que fazer outro ajuste para beirar aí os 60, hein? A venda espetacular, é Mineirão lotado. Torcedor sabe da importância desse jogo para o Cruzeiro. O Cruzeiro vai entrar em campo nesta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. E aí vai acompanhar depois, né, o que vai acontecer com o Flamengo, o que vai acontecer com o Palmeiras, porque o Cruzeiro joga no domingo 4 da tarde, o Flamengo joga no domingo 18h30 no Maracanã contra o Santos, e o Palmeiras joga no domingo 20h30 contra o Mirassol em Mirassol. Então, de novo, o Cruzeiro joga primeiro e aí tem que vencer o Fluminense e assistir o que vai acontecer nos outros dois jogos aí na parte de cima da tabela. Em termos de Copa Libertadores, neste final de semana, muito provavelmente, o Cruzeiro já garante a classificação matemática e pode ficar muito perto de se garantir matematicamente também na fase de grupos da Copa Libertadores de 2026. Sobre o time, o Leonardo Jardim define neste sábado quem joga na vaga do Lucas Silva, se o Eduardo, se o Wallace, se uma outra opção. Claro que a gente imagina, aí apenas opinião, né, palpite, que o Eduardo sai na frente nessa disputa, quando não teve o Lucas Silva em outros momentos. O Eduardo foi o escolhido, até porque não tem o Matheus Henrique ainda, que seria uma opção de cara, mas é aguardar este último treinamento. E a dúvida que surgiu hoje é porque a imprensa acompanhou a atividade e não tinha no campo arroio. Fez trabalho interno nesta sexta-feira na Toca da Raposa 2. A informação que a gente tem
é que ele treina normalmente neste sábado e joga contra o Fluminense. Nenhum problema para se preocupar, apenas uma atividade específica que ele precisou fazer no treinamento dessa sexta, até porque jogadores que atuaram na quarta ainda meio que fizeram um trabalho de recuperação, não teve uma montagem do time com o técnico Leonardo Jardim comandando um treino técnico na Toca da Raposa 2. Então a informação é que Kenny Arroyo joga normalmente no domingo diante da equipe do Fluminense. Uma outra informação importante, Felipe Moraes, hein? Esse jogador vem chamando a atenção de todo mundo na Copa do Mundo Sub-17. Cria aí do Cruzeiro, ele tem contrato profissional já com o Cruzeiro, é agenciado pela Talent Sports de Paulo Pitombeira e o Cruzeiro trabalha com muito carinho, com muita cautela com esse jovem atleta, porque sabe que é mais um talento aí importante da categoria de base na Toca da Raposa 1 e toda a sorte do mundo aí para ele nessa competição, assim como para os outros, né? O Vitão, o Milita, o zagueiro, que é titular também da Seleção Brasileira Sub-17 na Copa do Mundo Sub-17, e o Pietro Tavares, que é outro atacante da categoria de base do Cruzeiro. Muita calma também com essa garotada. O Cruzeiro tem um trabalho aí de médio prazo para esses garotos, para ir numa transição dentro de uma realidade do que o Leonardo Jardim entende de trabalho da base para o profissional. Falar sobre as novas chances de título depois da rodada que terminou nessa quinta-feira. O Palmeiras aparece como um grande favorito, candidatíssimo ao título, de acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais. O pessoal de matemática dessa universidade aponta o Verdão com 74,8% de chances de conquista. O Flamengo caiu para 21,7% e o Cruzeiro aparece com apenas 3,4%. Importante registrar que antes da rodada, o Palmeiras tinha 56%, um aumento de quase 20% em uma única rodada, tudo porque o Verdão venceu o Santos por 2-0 e contou com o empate do Flamengo contra o São Paulo em 2-2 na Vila Belmiro. A expulsão do Plata tem sido cada vez mais tenebrosa. Só para completar, registrar que o Palmeiras tem 68 pontos contra 65 do Flamengo e 63 do Cruzeiro. Palmeiras e Flamengo têm um jogo a menos em relação ao Cruzeiro e a vantagem do Verdão em relação ao Fla é maior do que esses 3 pontos, isso porque o Palmeiras tem 2 vitórias a mais do que o rubro-negro. Dessa maneira, se eles terminarem empatados em pontos, o Palmeiras será campeão nacional. Leonardo Jardim foi alvo de sondagem do Al-Ahly, equipe dos Emirados Árabes que demitiu nessa semana o técnico Luiz Castro. E a ideia era a reposição de um português por outro português, mas torcedor do Cruzeiro nem precisa se preocupar. Leonardo Jardim descartou a possibilidade de voltar para os Emirados Árabes. Ele pretende cumprir seu contrato com o Cruzeiro. O vínculo só se encerra em dezembro de 2026. O treinador chegou a falar sobre essa sondagem, abre aspas para ele: sou uma pessoa direta e correta. Não vou treinar outro clube no Brasil e não estou a pensar no futuro. Nessa fase, nada e nenhum dinheiro vai me tirar do projeto do Cruzeiro, pelos torcedores e pela família Lourenço. O Leonardo Jardim se referindo ao pai, o Pedro Lourenço, o Pedrinho BH, e o filho, o Pedro Júnior, que é o homem do departamento de futebol. E essa gratidão do Leonardo Jardim em relação aos homens que comandam o Cruzeiro tem muito a ver com a confiança que existe entre as partes. O Leonardo Jardim chegou em abril desse ano e se transformou alguns meses depois numa espécie de manager. Hoje, tudo o que acontece no departamento de futebol precisa do aval do treinador português. Cruzeiro que faz excelente campanha no Campeonato Brasileiro, é o terceiro colocado com 63 pontos conquistados e ainda está na semifinal da Copa do Brasil. Meus amigos aqui do canal Uma Análise Cruzeiro, quero trazer aqui para você uma novidade que chegou no canal aqui no YouTube, né? Nossa parceria aí no YouTube Shopping. Temos agora aí camisas e exclusividades aí do Cruzeiro para você. Está passando aí na tela aí algumas camisas aí que estão à venda no Mercado Livre, tá? Na Shopee também temos algumas opções, correto? Tem aí, ó, casaco, boné, bermuda. Também temos tamanhos infantil, feminino, masculino, tudo para você, tá? A gente vem aqui, ó, em adicionar produtos, podemos escolher aqui, ó, de todos os vendedores, aplicar e vamos procurar aqui, ó, casacos do Cruzeiro.
Casacos do Cruzeiro. A gente procurando aqui, temos aí esses modelos. Vou estar adicionando aqui mais alguns, para caso você tiver interesse, tá comprando aí com a gente. Ó, temos diversos preços, correto? Aqui a gente só pode colocar 30 produtos, então tá ok aqui. Então só mostrando aí para você. Caso você queira aí um outro produto também, como capinha de celular, copo térmico, mochila, chinelos, cordão, tudo aí disponível do Cruzeiro para você. Toalha, jogo de lençol, travesseiro, temos de tudo. Então você faz uma compra segura também, tá? Porque é diretamente do Mercado Livre ou da Shopee. Então aí um item que você quiser do Cruzeiro ou alguma outra coisa aí, deixa no espaço para comentário o que você quer que a gente faz aí para o próximo vídeo, colocando o link te avisando que está adicionado aí para você dar um fortalecimento a gente aqui do canal. Análise Cruzeiro, sempre trazendo aí, porque esses valores aí a gente ganha uma comissão caso você conclua a sua venda, né? Faça aí, conclua a sua compra no caso, né? Então você recebe seu produto no conforto do seu lar, diretamente entregue aí pela Shopee ou Mercado Livre. Então tá aí essa novidade aí no YouTube para você, do YouTube Shopping. Então, desde já eu agradeço a quem fizer aí uma compra, né? No outro canal já tivemos uma compra, foi realizada. O pessoal comprou uma caneca personalizada com seu nome ou para dar para algum amigo, familiar, namorada ou namorado. Então você pode estar adquirindo aí a sua camisa ou o que você quiser. Um forte abraço a todos, até o próximo vídeo, tamo junto.